Mais uma vez, bom dia e graça e paz. Amém, meus irmãos, irmãs, queridas, queridos, jovens, louvor. Como faz falta, não é, irmãos, estarmos olhando um para o outro, os olhinhos. Eu até brinco um pouquinho com os irmãos quando cheguei, tiro a máscara, não esqueceram de mim, não esqueceram do pastor, não. Mas é muito bom, não é, irmãos? Depois, quando eles começarem a ligar lá e começar a gravação, eu também quero saudar os irmãos que vão depois ouvir, não ouvir, não é? Prestar o culto ao Senhor e também cumprimentá-los. Os irmãos, a todos nós e aqueles que vão participar do culto na gravação, que os irmãos sempre gentilmente, Vinícius Santana ali no comando, sempre fazendo as gravações para a honra e glória do Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos. Depois dessa leitura, quero pedir para o presbítero Gerson que fizesse uma oração de louvor, adoração e gratidão. Abra a sua Bíblia no Salmo 92. Eu vou ler para os irmãos esse belíssimo salmo. Salmo 92 é um hino de gratidão a Deus. Depois da oração do presbítero Gerson, nós iremos louvar com cânticos espirituais que a equipe de louvor nos conduzirá com 2 cantos. Salmo 92, acompanhe na sua Bíblia. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, e o astuto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a relva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Vamos ler esses últimos versos, todos juntos. Olha que bonito isso. Verso 12 ao 15. Vamos todos juntos? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Oremos, aleluia, com o presbítero Gerson. Amém. Numa época tão difícil, aonde o mundo está passando por tribulações, mas, Senhor bendito, nós queremos dizer, bendito seja o teu nome pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, a tua misericórdia aqui, demonstrada na pessoa do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. O Senhor se compadeceu dos pecadores, Deus, com certeza, mas os teus atos, por meio do teu Filho, têm nos motivado, têm alegrado nosso coração da esperança eterna. Amém. A qual temos a certeza, porque o Senhor não é homem para mentir,
O Senhor não muda como nós mudamos. Então a tua fidelidade é uma realidade da nossa existência. Por isso, Senhor, estamos na tua casa, retornando à tua casa, para nos alegrarmos na tua presença, para juntos adorarmos e bendizermos o teu santo nome. Porque o Senhor é digno de receber a nossa adoração. Bendito seja o Senhor. Abençoa, Senhor, todas as famílias desta igreja, as que estão aqui, as que estão em casa, as que estão ainda, Senhor, frágeis, duvidosas com relação ao teu poder, que o teu poder se manifeste nestas casas, e que haja alegria de adorarmos ao Deus vivo, que nos ama. E não compreendemos este amor, mas ele é real. Bendito seja o Senhor. Muito obrigado por estarmos na tua casa. Que o Senhor possa aceitar, em nome de Cristo Jesus, todos os atos deste culto para a honra e glória do Senhor. Abençoa-nos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor com cânticos espirituais. Seria muito para ti. É meu, somente meu, Todo o trabalho e o teu trabalho é descansar em mim. quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, Todo o trabalho e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho e o teu trabalho é descansar em mim.
Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por estarmos mais uma vez na Tua casa, Senhor. Muito obrigado porque depois de bastante tempo longe uns dos outros fisicamente, o Senhor nos proporcionou estarmos mais uma vez aqui na Tua casa, Senhor. Que o Senhor possa continuar trabalhando nos nossos corações e que possamos sair daqui, Deus, confrontados e que isso gere transformação na nossa vida e que gere arrependimento também, Senhor, no nosso coração. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Obrigado, irmãos. Salmo 37. Vamos abrir as nossas Bíblias e manter a Bíblia aberta, por favor, no Salmo. E vamos apenas ler o verso 4. Mais uma vez, saudando a todos os irmãos que chegaram depois, graça e paz. E também aos nossos irmãos que daqui a pouco vão participar do culto. E eu sempre quero lembrar também de cumprimentar. Na primeira vez que retornamos, eu acabo esquecendo, mas hoje não vou lembrar de cumprimentar os nossos irmãos e também, eventualmente nós, né, também participemos novamente do culto, mas em casa. Então eu quero cumprimentar você, a câmera está ali, você, meu irmão e minha irmã, para que louvemos ao nosso Deus daqui a pouquinho na sua casa e ouçamos a palavra do Senhor, que a palavra de Deus edifique a sua vida. E vamos ler juntos o verso 4, Salmo 37, 4. Vamos juntos? 1, 2, 3. Agrada-te, e Ele... Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Obrigado, Senhor, pela primeira parte, pelos louvores. Fala aos nossos corações. Como o teu servo disse, ó Pai, Israel, ó Deus amado, obrigado porque estamos juntos e precisamos, ó Deus, dessa comunhão, em primeiro lugar, com o Senhor, mas olhando o rostinho de cada irmão, de cada irmã, nos revendo. E às vezes é o olhar, nem podemos, não que não podemos, mas estamos até nos cumprimentando de forma zelosa por causa dessa pandemia, mas às vezes é o próprio cumprimento, simples, objetivo, mas um olhar, e isso já nos faz tão bem, porque edifica a nossa vida, edifica a nossa alma. Cada vez mais, Senhor, faz-nos compreender de coração a importância de estarmos sempre juntos, quando pudermos, no culto solene, ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus. Aquece o nosso coração, fala aos nossos corações, edifica a Tua igreja nesta manhã, edifica os irmãos também que vão ouvir daqui a pouquinho, Senhor, aqueles que não puderam vir, mas que estão com muita vontade de vir, para cultuar o Teu nome também em comunidade, em ajuntamento solene. Senhor, perdoa as nossas fraquezas, que são inúmeras, e fala aos nossos corações, e toma a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, meus irmãos. Enquanto prosseguimos em nossa jornada cristã, os servos do Senhor, eles se deparam com coisas estranhas acontecendo ao seu redor. E você há de concordar comigo. Por exemplo, vemos o ímpio prosperando. Vemos pessoas que fazem pouco caso de Deus, zombam e debocham de Deus, e vivem na impiedade e são prósperas. Vemos coisas estranhas acontecerem ao longo da nossa caminhada cristã.
Mas por maior que seja a prosperidade que os ímpios desfrutam por algum tempo, como diz o próprio Salmo, e você pode observar ali o verso 10, por mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Por mais que seja, que observamos, vemos coisas esquisitas, estranhas a acontecerem ao nosso redor, o Senhor declara, na palavra de Deus e neste salmo, em especial, que o povo de Deus conhece, que a felicidade deles, a felicidade dos ímpios é transitória e efêmera. Meus irmãos, o Salmo 37, tão conhecido pelo povo de Deus, principalmente os primeiros versos, é um salmo de encorajamento para você e para mim, para o crente seguir em frente, firme e perseverando no caminho do Senhor, a despeito das circunstâncias que os crentes se deparam ao longo da caminhada cristã. Isso é um salmo de encorajamento para você e para mim. O salmo aqui, meus irmãos, se você pode observar, ele estabelece contrastes. O salmo estabelece o contraste entre o ímpio, que é como relva, que nasce e parece saudável. E aí você pode ver aí no verso 2. Mas também em outras passagens nós vemos essa metáfora, que Davi aqui no caso, o Salmo 37 usa. O ímpio é como relva que nasce e parece saudável, floresce, cresce, prospera, causa espanto aos nossos olhos, mas vai murchar e morrer, diz a palavra de Deus. Esse é o primeiro contraste com o justo. O que serve ao Senhor, com lutas, com dificuldades. Pense na pandemia. Mas não pense na pandemia, porque se eu e você pensarmos na pandemia, eu estou olhando as circunstâncias, como aquele cântico que cantamos, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Veja a segunda parte, irmãos. Veja esse contraste. Que o servo do Senhor, em meio aos sofrimentos, nós passamos e temos, mas que o crente, o servo, a serva do Senhor, terá uma herança eterna. Portanto, meus irmãos, à luz do verso 4, e você vai entender por que eu destaco o verso 4, eu quero tirar 3 lições para o nosso aprendizado. Em primeiro lugar, agrada-te do Senhor. Eu não vou pedir para que você repita, mas repita no teu coração. Agrada-te do Senhor. Verso 4, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Meus irmãos, este verso é o ápice do Salmo. E o cerne do relacionamento do crente com Deus. Preste bem atenção nisso. Todo salmo é importante. Mas o verso 4 é o cerne. É o ápice do nosso relacionamento com Deus. Pastor, o que significa agrada-te do Senhor? Anota aí no teu coração. Irmãos, nós aprendemos na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, que é dever de todo crente agradar a Deus. É dever teu e meu. Isso está claro. Mas aqui,
Aqui o termo agrada-te do Senhor tem um sentido, olha que coisa bonita, tem um sentido de deleitar-se no ser de Deus. Tem um sentido, meus irmãos, agrada-te do Senhor, tem um sentido de deleitar-se no caráter santo e perfeito de Deus. A dimensão é muito mais ampla. Por isso que eu destaco o verso 4. Agrada-te do Senhor, quer dizer, ter um imenso prazer em servir o Senhor com alegria. E às vezes em meio às tristezas. Isso é agrada-te do Senhor. É ter o desejo, o imenso prazer em servir ao Senhor com alegria e não com tristeza. O que significa agrada-te do Senhor, pastor? É estar satisfeito em Cristo. Irmãos, isso demanda a vida inteira, é claro que sim. É estar satisfeito em Cristo. E tem mais, é ter prazer em temê-lo. Prazer em temê-lo, é ter o prazer em amá-lo, é ter o prazer em agradá-lo. Aí entra a questão do agradar. Óbvio que está tudo dentro do pacote, mas vai muito mais além a compreensão do verso 4. É ter o desejo, a alegria de vir para a igreja. Isso é um relacionamento de intimidade com Deus, irmãos, que não acontece de uma hora para outra, não, mas também não acontece se eu ficar de braços cruzados, reclamando ou murmurando. É o que precisamos priorizar. O verso 4 é o que você precisa priorizar. Aqueles que me ouvem na internet, todos, nós precisamos priorizar essa satisfação, esse agrada-te do Senhor. E quando agimos assim, presta bem atenção, vem aqui pertinho do pastor, a sua atenção. Quando agimos assim, o Senhor satisfará os desejos do teu coração. Agora, presta atenção, não todo desejo. Eis um verso muito distorcido. Mas Deus satisfará o desejo de estar numa condição de contentamento, numa condição de estar satisfeitos em Cristo Jesus. Não que Ele não satisfaça outros desejos, se Ele quiser, como tem feito isso. E nós observamos a providência de Deus. É lógico que nós observamos e somos alvos da graça de Deus, da providência de Deus, do ponto de vista, em todos os sentidos. Mas note, meus irmãos, eu trago a sua atenção naquilo que é mais importante, para você e para mim. Quando procuramos agir assim, o Senhor satisfará os desejos do nosso coração. Não é de tudo aquilo que pedimos, mas Ele satisfará o desejo de estar numa comunhão de contentamento com Deus. Obrigado, Senhor. Estar satisfeitos em Cristo. Sabe o grande problema nosso? O grande problema do crente, meus irmãos, é que o nosso deleite, as nossas prioridades, por vezes, são invertidas. Esse talvez seja um grande problema nosso, do povo de Deus em geral. As nossas prioridades são invertidas, estão fixadas nas preocupações deste mundo. E eu quero que você aplique a questão da pandemia. Não estou dizendo que nós não temos que nos preocupar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas fixamos
as nossas excessivas preocupações nessas questões das circunstâncias externas, como Asaf. Você sabia que o Salmo 37, ele faz eco direto com o Salmo 73, não precisa ir. Asaf, irmãos, ele quase desviou. Ele diz assim: quase me resvalaram os pés, porque eu olhava para a prosperidade dos ímpios. Aí você vai falar, mas eu não estou olhando isso. Você não está olhando isso, mas você está olhando o quê? E eu também. É aplicar. E Asaf disse no Salmo 73, sobre a prosperidade dos ímpios, quase eu desviei. E resvalar significa desviar, voltar atrás, cair. Então, esse talvez seja o nosso problema. Estamos muitas vezes fixados nas preocupações deste mundo. E nos esquecemos, presta atenção nisso, e nos esquecemos que não somos deste mundo, ainda que estamos neste mundo, não pertencemos a este mundo, não somos daqui. Amém, irmãos? Passagem. Irmãos, eu estou dizendo isso, porque essas reflexões nós vivemos, e infelizmente, essas coisas por vezes, as preocupações excessivas, não que não tenha que ter preocupação, mas as excessivas preocupações, que nos levam às ansiedades, nos levam a isso que o texto vai dizer. E por fixarmos os nossos olhos nas circunstâncias, nos indignamos. Presta bem atenção, aí você vai ver o contexto do Salmo. Várias são as formas e maneiras que vem a indignação. Claro que sim. Mas porque fixamos os nossos olhos nas circunstâncias, nos indignamos, nos irritamos, nos inquietamos. Não porque o crente tem inveja dos que praticam iniquidade. Pastor, onde você está vendo isso? Olha no verso 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. O crente não pode ter inveja em nenhuma circunstância, obviamente. Mas note, meus irmãos, que o ponto aqui não é porque o crente tenha inveja dos que praticam iniquidade, porque se o crente é crente de verdade, ele não vai ter inveja. O problema não é esse. Mas sabe qual que é o problema, meus irmãos? É porque temos carência de confiança no Senhor. Esse é o problema. Em alguma medida, teu e meu. O problema não é que eu estou, de novo, invejando o ímpio em sua iniquidade. Eu não quero saber de iniquidade, você também não. O problema não é esse. Mas porque temos carência de confiar no Senhor. E confiar no Senhor significa acreditar. Você vai dizer assim, pastor, eu acredito. Agora ouça isso. Acreditar de todo o coração que de fato Cristo está no comando da tua vida, dessa pandemia. É isso, irmãos, que Deus está falando ao teu e ao meu coração. Não que você não acredite, mas é acreditar de coração. E vivemos isso, de que Deus está no comando da nossa vida. E o confiar aqui, que você observa no verso 3, tão conhecido, confia no Senhor e faz o bem, alimenta-te da verdade, são versos maravilhosos. Entrega o teu caminho ao Senhor, o verso 5. O verso 7, descansa no Senhor, espera nele. Todos esses versos são importantíssimos. Mas o confiar aqui, meus irmãos, é exatamente o oposto do enunciado. E o enunciado diz, não fique indignado por causa dos malfeitores. Vamos aplicar para a nossa vida, não fique indignado porque está acontecendo um monte de coisa aí.
E mais de um ano, né, irmãos, estamos vendo o que tem acontecido com essa pandemia. Mas em segundo lugar, primeira é, agrada-te do Senhor. Esse é o foco. Este é o foco. Não que todas essas instruções não sejam importantes. Você pode até começar pela última, pode começar onde você quiser. Mas o cerne é o verso 4. Não esqueça disso. 2. Se eu entender diariamente, agora você vai entender. E não vai isso soar como regras. Que são difíceis. A palavra de Deus diz lá na primeira carta de João que os mandamentos do Senhor não são pesados, não são penosos. Mas se eu não viver a primeira etapa dia a dia, eu não vou entender a segunda. E pastor, qual é a segunda? É bem prática. Deixa a ira, verso 8. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Mais clareza do verso 8, não consigo esclarecer mais do que já está esclarecido. Mas vamos comentar um pouco. Irmãos, acredito que não tenha ninguém que não tenha ficado, que às vezes fique irado. Todos nós ficamos, irmãos. Obviamente, e isso é uma coisa que nós sabemos. E obviamente existem iras. A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Existem iras bravesas que a gente fica bravo à luz da palavra de Deus. Por exemplo, Moisés. Moisés, meus irmãos, ficou irado. E a palavra está exatamente assim. Moisés ficou irado quando desceu do Monte Sinai e se deparou com a idolatria do povo que havia construído o bezerro de ouro. E ele quebrou, arrojou as tábuas da lei, as primeiras. E sempre esteve na presença de Deus, Moisés. E ele estava na presença de Deus. Se você aprecia bastante a história de Moisés, como eu também aprecio, pega lá Êxodo, a bênção. Às vezes, irmãos, carregamos dentro de nós pequenas panelas de pressão. Às vezes carregamos, prestes a explodir. E quando explodimos, dizemos assim, desabafei. Estou aliviado, mas preste bem atenção, meu irmão. Quando eu digo isso, eu desabafei, eu aliviei, mas eu já machuquei tanta gente. O problema, meus irmãos, é que, pense isso com carinho, veja, eu não estou tirando o verso 8 do seu contexto, entende isso? Por isso que a gente precisa ver texto dentro do contexto. Obviamente, qualquer palavra, nós somos sempre desencorajados na palavra de Deus a deixar a ira, abandonar o furor e não te impacientes. Nós somos exortados. Mas observe, irmãos, dentro desse contexto, nós precisamos perceber que quando nós não estamos nos deleitando no Senhor, não quer dizer que não seja crente, não quer dizer que não me deleito no Senhor, eu terei mais dificuldade de aplicar a segunda parte. E por que precisamos abandonar a ira? Por quê? Eu listei 4 coisas rapidamente que eu quero deixar para o teu coração. Por que precisamos abandonar a ira? Se não abandonarmos a ira, inevitavelmente isso nos acabará mal. Está aí no verso 8. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Pastor, o que podemos entender? Isso acabará mal. Vários sentidos. Esse que nós acabamos de dizer, nós vamos desagradar a Deus, magoamos as pessoas que mais amamos. Isso não são considerações boas e bíblicas.
Peça força a Deus. Nós estamos olhando nas circunstâncias, porque a irritabilidade, a ira vem em várias circunstâncias, não só por causa da pandemia. No sentido lato e geral, todo mundo está, entre aspas, né? Preocupado, chateado, estressado, todo mundo. Mas em segundo lugar, por que nós precisamos abandonar a ira? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso está lá em Tiago, capítulo 1. Quando nos iramos, agimos por conta própria. É por isso. Quando nos iramos, não é, irmãos? Agimos por conta própria. Estamos nos afastando desse agrada-te do Senhor. Não é afastando de Deus, mas afastando esse agrada-te do Senhor, deleites do Senhor. Deixa a palavra de Deus penetrar na tua vida, você e eu. E dia a dia Deus vai talhando, que é o processo de santificação, não é de uma hora para outra. Porque como eu disse no início, eu creio que todos nós, irmãos, ninguém que não tenha ficado irado, todos nós ficamos, irmãos, todos nós ficamos. Mas em terceiro lugar, por que nós precisamos abandonar a ira? Porque facilmente podemos nos distrair. Não é distrair agora que de repente você tem uma distração. Não é essa distração. Isso também é importante a gente não se distrair. Nós podemos nos distrair, nos desviando do foco, meus irmãos. E é interessante que Hebreus 12 diz assim, no comecinho fala assim, que nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Mas se você voltar no mesmo versículo, está dizendo assim, desembarace de todo o peso e de todo o pecado. Ou seja, eu preciso, com a graça de Deus, me manter firme. Obviamente que o Senhor é que nos mantém nele. Nós sabemos disso, mas são responsabilidades que o crente tem, mas eu preciso dia a dia, com a graça de Deus, me desvencilhando, e a palavra que está em Hebreus 12 é desembaraçando. Sabe um bolo de nó, ou nó de linha, que você desembaraça, é isso, essa é a ideia. Desembaraçando, desembarace de todo peso e pecado, e corramos, e o texto segue, corramos, firmemente, perseverando, para a carreira que nos está proposta. Aí sim vem o verso que nós falamos, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Por isso que você precisa abandonar dia a dia, com a graça de Deus, aquilo que te aborrece, te ira. E também, meus irmãos, porque precisamos abandonar a ira, ao perdermos tempo com situações ou circunstâncias que nos levam a essas indignações, deixamos de investir tempo nos deleitando em Deus. Você percebe por que eu estou firmando o verso 4, dentro do contexto? Ao perdermos tempo, e tempo é tempo, irmãos, tempo, perdeu. Ao perdermos tempo em situações, circunstâncias que estão nos levando a essa ira, ou outras coisas, deixamos de investir tempo nos deleitando em Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, seja pronto para ouvir Tiago 1, 19 e 20. Tardio para falar, tardio para se irar. E quando se irar, eu estou citando agora Efésios, tá? Efésios 4, 6. Quando se irar, não peque. Procure apaziguar a ira, antes que se ponha o sol. E agora eu vou para o Salmo 4, 4. Ou melhor, Salmo 4, isso. Eu cito duas vezes o Salmo 4, o verso 8 e o verso 4. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. E o verso 4 do Salmo 4
o apóstolo Paulo cita este texto lá em Efésios 4:26. Mas a última lição é uma promessa linda. Nós temos várias promessas extraordinárias aqui. Veja o verso 23, 24 e 25. Olha que coisa bonita. O Senhor firma os passos do homem bom. No seu caminho se compraz, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. Porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho. Porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Meus irmãos, a terceira lição é essa, é uma promessa tão bonita. Você deve lembrar que o Senhor firma os teus passos. Pastor, eu já sei, sabemos tantas coisas, mas não aplicamos. Esse é o grande problema dos crentes, sabemos, mas não aplicamos. O Senhor firma os teus passos. Se você cair, não ficará lá prostrado, porque o Senhor o segura pela mão, está dito. Deus não nos promete isenção de lutas, de problemas, de sofrimentos. Deus não nos promete isso, mas nos promete a sua presença sempre conosco. Isso Ele nos promete, a presença de Deus sempre conosco. Agora preste bem atenção também, chama a sua preciosa atenção. Jesus Cristo te ama. E nós não podemos nos acostumar com isso, essa ideia, tudo bem, Ele me ama. Não podemos falar por falar, ou jargão, ou frases de efeito, ou um adesivo, não é isso. Mas vamos pedir para que o Senhor, esse pensamento tão maravilhoso e bíblico, desça diariamente e hoje, agora mesmo, lembrando ao teu coração. E por que Jesus Cristo te ama? Alguém pode te perguntar a você. Porque Ele comprou com o sangue dele na cruz do Calvário, e nada poderá separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. É por isso que Ele te ama. Ele comprou com o sangue dele na cruz do Calvário, e nada poderá separar você do amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Creia e confie nisso, de coração, na promessa de Deus, transmitida por boca de um servo de Deus, experiente e maduro, que foi Davi. Veja aí no verso 25, fui moço, e já agora sou velho. A ideia velho é maduro, mas também não sabemos a idade. Mas velho, maduro. Ouça a voz de Deus. Você e eu. Na boca de um servo de Deus maduro que foi Davi. Ele percebeu tudo isso. O que ele percebeu, pastor? Fui moço e já agora sou velho. Porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Portanto, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor. E entrega, sabe a ideia de entrega aqui, meu irmão? A ideia de entrega é você ficar livre de um fardo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Em que partes estamos sendo, se estamos religiosos? Entrega o teu caminho ao Senhor, como quem fica livre de um fardo. Descansa. E descansa aqui a ideia de fique em silêncio.
E assim você poderá declarar, como o salmista no Salmo 4, verso 8. Agora eu cito o verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Quem sabe nem dormindo você está. Mas creia nesse salmo também, Salmo 4, 8. E declare isso, não por declarar. E eu quero ler um outro texto, estou também terminando. 2 Pedro 5, também é um texto conhecido. 2 Pedro 5, diz assim, o verso 6 e 7. Humilhai-vos. Ou melhor, irmãos, segunda não, primeira, tá? 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Olha outra explicação aqui. Porque Ele tem cuidado de vós. Entrega o teu caminho ao Senhor. Segue o teu caminho, como diz aqui o verso 34 do Salmo 37. Espera no Senhor, segue o teu caminho e Ele te exaltará para possuíres a terra. Que Deus te abençoe e continue te fortalecendo, irmãos. E como cantamos, não olhe as circunstâncias. Por vezes fazemos isso, mas desvencilhe das circunstâncias. Algo que tem te tirado do foco, você e a mim. E vamos olhar para esse salmo com carinho e procurar aplicar. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal. E você deve lembrar que o Senhor firma os teus passos. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Vamos colocar em pé, irmãos, e encerrar. E eu quero orar por você, irmãos. Aí, por você e por todos nós, não é, irmãos? Nós falamos essas coisas. Esse texto é tão maravilhoso, e eu estudei, eu li uma vez inteirinho, os versos de 1 a 40, e li de novo, e escrevo, e anoto, e Deus puxa a orelha, mas Deus acalma os nossos corações. E o que ficou no meu coração, irmãos, eu creio que espero que fique no teu, e de novo, não quer dizer, a gente sabe bastante coisa e acaba não aplicando. Mas é isso que ficou no meu coração, o Espírito Santo firmando, falando. Agrada-te do Senhor cada vez mais. É o que Deus quer de você e de mim, dia a dia. Simples assim. É o que Provérbios diz. Filho meu, dá-me o teu coração. Pastor, Deus não quer mais nada de mim? Não. Filho meu, dá-me o teu coração. Não que você não ame a Deus, mas firme esse compromisso com a graça de Deus. Senhor, agora eu entendi o que significa. Eu quero te agradar, mas agrada-te significa me deleitar no Senhor, ter prazer no Senhor, prazer em te amar, prazer em te buscar em casa, dia a dia, no tempo que eu tenho com o Senhor reservado, ou quando eu mesmo estou trabalhando, eu estou ali em comunhão com o Senhor. Rogue a Deus por isso, para que Deus renove isso no teu coração. E eu tenho certeza que todos nós aqui, precisamos dessa renovação, eu e você. Todos nós. Desse ponto do verso 4. Não que você não ame a Deus, não é nada disso. Mas Deus, meu filho e minha filha, se deleite mais em mim. O que eu quero de você é o teu coração.
E o restante, irmãos, vão sendo acrescentados ou acrescentadas as questões do dia a dia, vestimenta, comida, emprego, coração, desejo de você vir para a igreja, desejo de você, mesmo não podendo vir, participa da reunião de oração, só quando não pode, na segunda. Agora escola dominical às 17 horas, desejo, sabe por quê? Porque você está dia a dia se deleitando em Deus. Porque aquilo o que é mais importante, você tem percebido isso, eu quero me deleitar no Senhor. As coisas vêm por consequência, naturalmente, claro, cada um é diferente do outro, esse é o processo de santificação. Mas feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida e interceder para que coisas erradas em você e em mim, o Senhor te fortaleça para deixar de lado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que possamos aplicar definitivamente, ó Pai, a Tua palavra, dia a dia em nosso viver, no nosso relacionamento com o Senhor e nos nossos relacionamentos interpessoais, ó Deus. Pai, eu intercedo como ministro do Senhor, que o Senhor abençoe cada coração, fortalecendo, animando, Senhor. Trazendo à memória, Senhor, estas promessas do Salmo 37, ó Pai amado. Senhor, dá-nos este desejo, este deleite, Senhor. Priorizarmos aquilo que precisa de fato ser priorizado, que é a presença do Senhor, dia a dia, em casa, na Tua palavra, nos alimentando, louvando, compartilhando. Enfim, Senhor, dá-nos estas convicções renovadas em nossa mente, mas mais do que isso, Senhor, renovadas em nossa prática de vida, para que possamos viver, todos nós, Senhor, e as dificuldades que temos, ó Pai, com as nossas irritabilidades, muitas vezes com a ira, Senhor, em nome do Senhor Jesus, tira isso. Ó Deus amado, que possamos abandonar coisas práticas, comportamentos que nos tiram do foco, Senhor, que nos tiram completamente do foco, Senhor. Tem misericórdia de todos, abençoe a toda a Tua igreja, a cada irmão e a cada irmã, a nossa igreja, aqueles que estarão ouvindo também a Tua palavra, edifica todos nós. E nos ajude, Senhor, em nossa caminhada cristã, a não ficarmos observando as circunstâncias externas. Não, Senhor Jesus, nos ajude a olhar para o Senhor, prosseguindo firmemente, perseverando, correndo, Senhor, como ali o autor aos Hebreus diz, corramos firmemente, perseverantemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Eu peço por todos e a graça do Senhor seja sobre todos nós. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, as consolações, o conforto, o poder do Espírito Santo capacitador, seja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos cantar? Amém.